Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Como vocês estão? Bom, mais um vídeo da nossa série Criação de Filhos. Vamos conversar um pouquinho mais hoje? Eu já começo perguntando para vocês o quanto de liberdade que você dá para o seu filho, o quanto você permite ele fazer as coisas sozinho, independente de que idade, se é pequenininho, se é pré-adolescente ou se é um adolescente. Você deixa seus filhos fazerem coisas sozinhos? O que você deixa eles fazerem sozinhos? Seja, de repente, para brincar, ou subir uma escada de um parquinho, brincar numa cama elástica, brincar num pula-pula, no escorregador, descascar uma mexerica, descascar uma banana. Você deixa eles fazerem isso sozinhos? Bom, nós às vezes confundimos, ou fazemos isso, às vezes até sem pensar mesmo, em colocar em paralelo a palavra superproteção e excesso de amor com a condição de liberdade. Então, eu não deixo meu filho fazer isso, aquilo outro, porque é uma superproteção. Por exemplo, eu não deixo ele subir a escada do parquinho sozinho, porque vai se cai para trás, vai se machuca, ou enfia o pé e vaza o pé e bate o queixo, enfim. Tem um monte de coisas que sim, que elas oferecem perigos, mas é aí que está o nosso papel de pais, de orientar os nossos filhos sobre o perigo de cada coisa, até mesmo o Lego, né? O Lego vem também com as suas... Voltando depois de uma interrupção técnica, né? É isso que dá quando você está fazendo o vídeo e tem cachorrinho de estimação do lado, tem os filhos do outro te escutando, vendo o que você está falando. Mas voltando no assunto, eu estava falando que até mesmo as pecinhas de Lego, elas oferecem também perigo, né? Mas como não ter a supervisão ali do adulto, né? A supervisão dos pais para esse tipo de brincadeira. O que eu estou querendo trazer com tudo isso, todas essas perguntas, né, sobre parquinho, sobre se ele se alimenta sozinho, sobre esse tipo de assunto, é que o quanto nós estamos, às vezes, super protegendo os nossos filhos e acabamos criando uma redoma em volta deles de algo que eles não vão conhecer lá fora, eles não é assim lá fora a vida. E aí nós vamos podando esse desenvolvimento dos nossos filhos, né? E às vezes com medo de alguma situação. Por exemplo, quando eu morava aí no Brasil, eu tinha muito medo em geral de violência e eu sempre fui uma mãe bem, bem protetora mesmo, né? E aí o meu filho mais velho, quando eu saí daí, ele tinha 16 anos e até peru escolar eu pagava para ele poder ir para a escola, contra a vontade dele, na grande maioria das vezes, para muita coisa, porque ele queria ter a liberdade dele e eu acabava super protegendo. Então, eu posso dizer que naquela época eu considerava como se ele fosse uma criança grande, vamos dizer assim, né? Eu sabia que era um adolescente, mas era uma criança grande porque super protegia. E quando nós chegamos aqui, aqui a educação, ela ensina a independência para as crianças desde muito pequenininho. E ele chegou aqui, ele ganhou essa liberdade, ele ganhou essa condição de saber se locomover, de ir para uma cidade, de uma cidade para outra. Ele não estudava na cidade que nós moramos, ele estava numa cidade mais distante, dava 2, 3 cidades de distância. E como isso amadureceu, meu filho. Então, por conta do primeiro, que eu percebi isso, já o segundo, já a terceira, eu comecei a fazer diferente. E eles são muito independentes. A minha pequenininha de 8 anos é super independente. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. O quanto que essa independência é super importante para a criança e nós ficamos ali com a proteção o tempo todo. Ensinar as crianças algumas coisas bem simples, como descascar uma mexerica e não descascar para ela, ir lá e tirar até a sementinha para ela. Então, ensinar que semente engasga, que não é para engolir a semente, enfim, explicar essas coisas, né? Descascar uma banana, às vezes a criança vai descascar a banana e ela empurra muito forte, quebra a banana. Então, ao invés de vir com aquela repressão, olha, faz direito, tá vendo, você quebrou, e agora, tal. Não, ensina que não pode colocar muita força. Então, ensinar esses detalhes
De modo geral, parece bobeira às vezes ficar falando isso, é mais fácil, você vai lá, descasca um monte de mexerica e dá para os filhos e tal, e faz, né? Mas ensiná-los a fazer é muito bacana. Não tem aquela frasezinha pronta assim, né? Em vez de você dar o peixe, ensina a pescar. É mais ou menos esse caminho, né? Desse dito popular. Uma reportagem que eu li esses dias por aqui, uma criança se acidentou, né, um menino de 12 anos se acidentou numa cama elástica. Ele estava pulando e, enfim, acabou tendo algum acidente com as molas e acabou ferindo, nada grave a criança, mas feriu a criança. E aí eu fui ler os comentários a respeito desse artigo, dessa reportagem. E aí eu vi que alguns pais escreveram lá assim: Deus me livre, eu nunca vou deixar meu filho subir num negócio desse, eu nunca vou ter um desse é um perigo, o perigo mora dentro de casa. Aí eu vi um comentário de uma avó assim: eu nunca vou deixar meus netos, enquanto eu puder, não vou deixar ir nesse tipo de brinquedo. Eu fiquei pensando, né? Eu tenho uma cama elástica no meu quintal. As crianças brincam nessa cama elástica e eu passo orientação para eles. Lógico que na parte da mola ela é toda forrada e amarrado esse forro de proteção, mas eu oriento meus filhos que realmente não é para pular na borda dessa mola e sim no centro da cama elástica. E por que eu estou falando a respeito disso para vocês? Porque quando eu estava no Brasil, teve um aniversário que eu peguei e aluguei a cama elástica para os meus filhos, no aniversário do meu filho do meio. Ele tinha, acho que por volta de uns 5 anos, mais ou menos, e ele estava brincando na cama elástica com um coleguinha da mesma idade que ele, e ele sofreu um acidente na cama elástica. Ele pulou, ele escorregou de alguma forma que essa mola não estava com a proteção, e ele beliscou assim no cantinho do olho. Ele machucou, ele fez um corte no canto do olho. Então, no meio do aniversário dele, teve que ir com ele para o hospital, fez uns pontinhos falsos aqui no olhinho dele. Ele cantou parabéns com o olhinho todo inchado. E aí, assim, eu fiquei pensando em tudo aquilo que todo mundo escreveu ali. Eu nunca vou deixar meus filhos, e agora, né, passado um tempo, eu tenho a cama elástica na minha casa e é deles agora a cama elástica. E então, o que nós temos que fazer enquanto pais, né? Orientar sobre esse tipo de situação que pode acontecer, coisa que eu falei, mas não fiquei de olho ali quando ele era menor, então acabou resultando num acidente, e sempre tá orientando. Então hoje eles têm a cama elástica, quando vem os amiguinhos, eles falam, eu escuto eles falando para os amiguinhos, ó, pula no meio, a minha mãe falou que é para pular no meio da cama elástica, para não ir na borda, justamente foi onde meu filho caiu. Então, às vezes nós super protegemos as nossas crianças, né? E aí nós podemos levar isso num pensamento macro, por exemplo, o quanto de índice de acidente de carro que existem, né? Não vou nem trazer dados estatísticos aqui, né? O quanto de acidente por dia, quantas mortes, enfim. E a gente para de andar de carro por acaso? Ou a fábrica de carro para de fabricar carro? Não, as coisas continuam, né? Então é sempre uma orientação. Nós vamos inibir a criatividade dos nossos filhos com Lego, Playmobil, enfim, independente da marca, com pecinhas de montar. Nós vamos inibir a criatividade dele em desenvolvimento cognitivo por conta do medo dele colocar uma pecinha na boca. Nós vamos deixá-los sem andar de bicicleta porque é perigoso que caia e machuca. Então, entende que se nós olharmos com essa ótica, com essa visão de que tudo corre um certo risco, até mesmo nós, quando nós levantamos da cama, nós também corremos isso o dia todo. Então, é privar as crianças desse tipo de desenvolvimento. Não precisa, é bom ter um limiar, não precisa nem super proteger e não, agora eu vou abrir mão. Deixa aí, deixa acontecer. Não, mas explicar. Nós temos uma mania, talvez venha lá de trás dos nossos pais também, ou nossa mesmo, de quando vai falar alguma coisa, a gente sempre fala cuidado e faz um disparo de situação extremamente perigosa daquela coisa. Por exemplo, vai subir numa escada, né, de brinquedo, uma escada de um escorregador. Começa, cuidado, vai cair, toma cuidado, olha a perna, não sei o que, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Em vez de ficar explicando tudo isso, fala, olha, eu confio em você. Coloca um pé, depois o outro, orienta como fazer aquilo da melhor forma.
explica como fazer aquilo da melhor forma. E aí a criança faz a primeira vez, deu certo, meio com medo, tal, incentiva, muito bem, você conseguiu, né? Eu vejo muito aqui os pais alemães, eles fazem muito isso com os filhos. Eles deixam com que o filho vá e vai orientando. Então vai subir uma escada, na escola das crianças tem uma coisa de corda, assim, parece uma pirâmide feita de corda, emaranhada, e eles sobem, né? No Brasil é de ferro, aqueles ferros assim, né? Parecem uns blocos que as crianças sobem, aqui é de corda, que eu acho até mais difícil das crianças subirem. E eles vão por esse brinquedo e os pais orientam, toma cuidado, olha, não sobe até onde você consegue ter segurança, até onde você aguenta. E no começo eu ficava pensando assim, mas nenhuma criança vai seguir o que os pais falam ali, né? Eles vão querer subir e vai até o final. E aí eu pude perceber com a minha própria filha, que ela começou a subir, ela ia só, tipo, no segundo andar desse brinquedo e descia. E um dia eu perguntei para ela assim, por que você não vai até o final? Ela falou, porque aí eu não tenho segurança até onde eu vou, eu sei o que eu tô fazendo. Depois eu começo a ter um pouquinho de medo. E hoje ela já tá subindo no último andar. Então, tudo vai do desenvolvimento daquela criança. E então, a mensagem desse vídeo de hoje é: tudo bem você proteger o teu filho, tudo bem você dedicar amor para tudo isso, mas deixa eles se desenvolverem, né? Deixa eles fazerem as coisas, irem aprendendo, né? A Maria Montessori, ela fala uma coisa, que qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para a aprendizagem. Então, vamos começar a dar ajuda quando for realmente necessário para os nossos filhos. Eles necessitam da nossa orientação, né? E ajuda quando realmente tiver necessidade. Percebeu que tem necessidade? Não hesite em ajudar teu filho. Não, ele não está lá no topo da escada. Eu falei muito o exemplo da escada hoje, mas ele está lá no topo da escada. Você fala, e agora? Agora desce. E agora? Vamos lá, que jeito que você vai fazer? Você não é esperto? Você sabe? Então não é isso que eu tô falando. Nós podemos sim fazer orientação. E se ele subiu até um lugar que a cabecinha dele achou que ele dava conta e depois ele não dá, ele fica com medo, desce ele e fala, tudo bem, você entendeu que lá você ainda tem medo, então pode ir até metade. Então começar a fazer esse tipo de orientação, tá bom? Essa é a dica de hoje, com latidos de cachorro no meio. E ficamos pro próximo vídeo, tá bom? Gostou? Encaminha para quem você acha que é bacana assistir, tá? Compartilha aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber toda vez que eu mandar um vídeo, tá? E super beijo, até a próxima, tchau, tchau!